Dizer que o rate é mais importante do que o score estar alto. Isso, no crédito imobiliário, sim. Fala galera, Fernandinho na área, começando mais um vídeo para vocês. Vocês que não me conhecem, sou corretor de imóveis aqui na cidade de João Pessoa. E hoje, Patrícia, vamos fazer o quê? Vamos visitar a nossa assessoria imobiliária e trazer para vocês todas as informações da aprovação de crédito de bancos privados. É um vídeo que vocês sempre pedem aqui e chegou esse determinado momento de tirar todas as dúvidas. Hoje nós estamos aqui, recebendo essa presença de uma parceira bem importante aqui para a FP Imóvel, para Fernando e para mim, Patrícia, como corretora de imóvel, que é a Larissa Germano, que é da Quanta Assessoria e Crédito Imobiliário, correspondente. É um prazer, Larissa, receber você aqui para tirar as dúvidas dos nossos inscritos, E eu gostaria muito que você se apresentasse para nós. E de antemão, muito obrigada pelo espaço. Obrigada por ter aceitado esse nosso convite para esclarecer as dúvidas principais quando o cliente está querendo adquirir um imóvel. A gente que ela trabalha. É um prazer, estar aqui com vocês. Meu nome é Larissa, como a Patrícia apresentou, e aí a gente trabalha na Quanta Assessoria, com crédito imobiliário com bancos privados. São os bancos Bradesco, Santander, Itaú, Inter e BRB. A gente faz toda essa parte de financiamento bancário, analisa o cliente até conseguir o crédito para aprovar e a gente seguir com as propostas. Larissa, hoje, como é que você avalia essa busca do crédito imobiliário, principalmente nesse boom que está aqui, que é da cidade onde a gente está falando, que é João Pessoa, na Paraíba? Como está sendo essa busca por crédito? O crédito está fácil, o crédito está difícil? Como é que está? Hoje aqui em João Pessoa a procura está realmente bastante alta, E como a gente lida com os clientes, a gente tem alguns bancos que facilitam mais esse crédito, A gente está com uma aprovação muito alta de Itaú ultimamente. O Itaú abriu, a gente chama das torneirinhas, O dinheiro está sendo liberado com mais facilidade, Santander também é um banco muito bom e rápido de processo. A maioria dos bancos, os clientes, a gente consegue aprovação devido ao relacionamento, O CPF no mercado, o histórico dos clientes, Então a gente está tendo uma aprovação muito alta nesses últimos meses, devido à procura, e também os bancos estão liberando mais crédito. Certo. E hoje, uma das perguntas que os clientes mais nos fazem, o que é que facilita hoje que uma carta de crédito, seja pela Caixa ou outras instituições bancárias, a aprovação do crédito? O relacionamento. Geralmente o relacionamento do cliente com o banco facilita até as taxas de juros. Melhora, a taxa de juros, que varia muito do que o cliente tem de relacionamento com ele. Quer esse relacionamento. Não só uma conta corrente, mas a movimentação bancária dos clientes, Um cartão de crédito, um seguro, tudo isso influencia nas taxas, Que cada banco tem a sua particularidade, nessas aprovações. Certo. E Larissa, a gente faz um trabalho bem bacana. Hoje o cliente que vem a nós, sempre estão vindo mais online. A busca em João Pessoa, a maioria, eu acredito, clientes de fora, Então por isso que a gente trouxe Larissa hoje para falar com vocês, para passar toda essa credibilidade, no mercado. Fala um pouquinho da história da Quanta, como é esse processo de aprovação de crédito, muitas vezes online, essa credibilidade da gente receber a documentação do cliente, passar para vocês. Tem a questão também da proteção dos dados. Então passa um pouquinho dessa credibilidade do trabalho que a gente faz e que vocês fazem para ter realmente essa segurança no envio da documentação para análise, A Quanta trabalha com crédito imobiliário há mais de 5 anos, A nossa sede inicial foi em Natal, porém com a evolução do mercado imobiliário em João Pessoa, acabou se tornando João Pessoa devido à grande demanda. Hoje nosso carro-chefe é João Pessoa. Nós atendemos o país inteiro, financiamento para todo o país, independente da onde o cliente esteja, até de outros lugares, como você bem falou. E aí a Quanta, a gente trabalha com a LGPD, também com a proteção de dados desses clientes. A gente faz essa primeira aprovação geralmente no automático, a gente às vezes nem está pedindo tanta documentação, tenta primeiro no automático com os dados básicos e aí o banco aprovando, a gente solicita o restante da documentação para dar continuidade justamente por essa segurança, toda com o cliente
Porque, querendo ou não, eles ficam um pouco restritos a passar a documentação e a gente entende, né, os motivos. Mas a gente trabalha com a questão da lei de proteção de dados, todo mundo certificado. Sim. Nós somos correspondentes credenciados em todas essas instituições que eu falei anteriormente, né? Então a gente tem todo esse respaldo legal para poder dar segurança a esses clientes. Larissa, a maioria dos nossos clientes, né, que vem, principalmente que a gente trabalha muito com a propaganda, seja Instagram, Facebook, né, até o YouTube, e fazemos esses patrocinados. Então, geralmente o cliente vem atrás desses empreendimentos e eles vêm à busca do empreendimento. Para concessão do crédito, o que é que vem primeiro? É a análise do crédito ou a busca pelo imóvel? Porque na maioria das vezes o cliente vem leigo, ele não sabe por onde começar. Então esse nosso bate-papo hoje é realmente para dar essa posição. Como é mais fácil, como fica um caminho mais leve para quem está buscando a análise de crédito e a aprovação, né, a compra do imóvel. Nós, enquanto... Calma, deixa eu explicar dos nossos inscritos e também das pessoas que querem buscar o imóvel. A primeira etapa, eles vão fazer a primeira visita para depois aprovar o crédito e aí corre um grande risco, né, Larissa? Isso. Pode explicar mais ou menos o porquê desse risco e por que as pessoas devem primeiro buscar o crédito antes de fazer a visitação do imóvel? Primeiro porque a gente precisa fazer essa análise da renda do cliente, né? Quanto é que aquele cliente comporta de financiamento? Até quanto ele pode pagar? Tem bancos que trabalham com até 30% de comprometimento de renda, outros 35%. Mas aí, às vezes, o cliente olha um imóvel tão alto o valor e não cabe no bolso, né? E outra questão é, se o crédito é aprovado, antes de fechar qualquer contrato de compra e venda, a gente sempre aconselha nossos parceiros a verificar o crédito do cliente, para ter aquela segurança, tanto para eles como para o próprio cliente, né? Ele não está dando um sinal e aí correndo o risco de perder devido, né, a antecipar os processos, né? Porque a gente sempre aconselha que o imóvel seja buscado após uma aprovação de uma carta de crédito, independente da instituição, mas pelo menos você tenha segurança que aquele crédito está aprovado naquela instituição. E aí, se não der certo nas outras que você quer, né, você dá continuidade por onde já tem a aprovação, mas é uma segurança, para não buscar um imóvel que não caiba no bolso, que fuja da realidade, né? Sem saber se o crédito vai ser aprovado ou não. E quando você tem um crédito aprovado, ele te traz várias facilidades. Muitas vezes a gente, as primeiras perguntas, geralmente do corretor de imóveis, é até que valor você quer. Só que aí, até que parcela você quer. Então você pensa qual é a parcela que caberia. Mas não necessariamente ela cabe, porque você só pode comprometer 30%, pelo menos por lei, daquilo que você tem de salário, né, bruto. Então, aí corre muito risco de você ir comprar um imóvel, né? Dá ali o sinal, contratualmente, se você desistir, você perde um percentual em cima, né? E que a parte do crédito é de responsabilidade do cliente. Isso. Então, não é problema da construtora. Então, ela está dentro da lei, está cobrando aquele valor de distrato. Isso. Então, quando você faz a busca pelo crédito, você já sabe qual é a parcela que vai caber dentro daquele financiamento, quais são os valores que você vai financiar e o valor da entrada que você precisa ter daquele empreendimento. Exatamente. Então, você acaba, né, nem olhando tantos imóveis e sim os que são compatíveis. Isso. Né? Porque nem todos os clientes têm a entrada de acordo com o imóvel que está buscando. Alguns só comportam até 20%, né? Daquele percentual que o banco financia, né? Geralmente até 80%, né? Do valor de financiamento. E aí é importante fazer essa análise para saber quanto é que você dispõe da entrada, né? Para o financiamento. Né? O caminho fica mais prático, né? Isso, fica bem mais fácil quando é feito assim. Larissa, tem algum banco que o pessoal sempre pergunta, né? Que financia 100%, né? Não, felizmente não. O Itaú, né, pode chegar até 90%, dependendo do relacionamento do cliente com ele. Tá? Geralmente clientes personalities, que é aqueles alta renda, eles conseguem financiar até 90%. Os demais, 80%. A não ser que seja obra financiada pelo banco, e aí pode chegar a um percentual de até 90% também.
Mas normalmente é é 80%. 80% e 20% é da entrada. entrada. Então, por isso que a gente tem essa preocupação de trazer profissionais realmente que entendam do processo, para que ajudem vocês a terem a compra do imóvel sem tanta burocracia, que é o que a gente fala em relação à carta de crédito. Mas a gente vê que é mais a falta do conhecimento. Por isso que a gente está desenvolvendo esse trabalho de tirar as principais dúvidas. Larissa, muitos dos clientes, né, falam, meu score é 800, 900, e aí é importante esse score ou mais é importante o rating? E se for, explique mais para as pessoas aí, os inscritos que nós acompanhamos pelo YouTube, o que seria esse rating? Não é que o score não é importante. Ele é importante porque está dizendo que você está com CPF ok, né? Mas o rating é mais o relacionamento que o cliente tem com os bancos. Então, para o crédito imobiliário, o que importa realmente é o rating. Então, o que você está fazendo com seu CPF influencia no crédito ser liberado. Mas o rating, a gente fala muito de rating no crédito imobiliário porque eles são numerações, né? Então, a gente, a partir do rating 7, a gente consegue uma aprovação. Talvez não do valor total que o cliente precise, né? Pode ser que condicione algum valor, mas a partir do 7, ele já consegue aprovação porque é um cliente bom para o mercado, né? Então, estando com o CPF ok, e o score entra com isso, né? A gente sabe que não tem dívida Serasa, né? Geralmente quando o score está bom. Então, tudo isso influencia. Mas o rating é o principal fator que consta no crédito imobiliário. Então quer dizer que o rating é mais importante do que o score está alto. Isso, no crédito imobiliário sim. Porque o rating, né, Larissa pode falar melhor aqui, ele está realmente ligado ao que a gente está falando desde o início, relacionamento. Isso. Então, o cliente que teve o seu crédito reprovado por rating, muitas vezes até o profissional não sabe explicar, né? O rating, ela é uma pontuação que o banco internamente dá ao seu cliente, que se relaciona, né? Então, enquanto maior o rating, a gente fala muito do da Caixa, que não é por número, é por letra, né? Então, tem o alfabeto inteiro de pontuação e hoje a Caixa está mais restrita, né? A gente vê agora muitos clientes sendo reprovados e não é o fim. Sim, a gente sempre orienta nossos parceiros, nossos clientes, né, que mesmo recusando um crédito aqui agora, a gente vai procurar um meio para melhorar o relacionamento dele, para que o banco futuramente ele empreste esse valor, né, para o cliente. E aí a gente vai buscar mecanismos, a gente tem parcerias com as agências e aí a gente vai orientar o corretor, né, parceiro, para que passe para o seu cliente as orientações de como fazer para melhorar esse relacionamento e conseguir essa aprovação futura. Então, Larissa, no caso, para você que tem um rating baixo, justamente precisa fazer o quê? Às vezes o cliente não tem conta naquela instituição que ele está buscando crédito, a gente orienta a abrir a conta, fazer um cartão de crédito, né? Mesmo que não use tanto esse cartão, mas que vá criando um relacionamento, movimente, transfira seu salário, se for assalariado, para lá, e faça aquela movimentação bancária para o banco ver que você vai dar um retorno a ele. Né, que você é um bom cliente, que você está pagando suas contas em dia, e aí vai criando aquele relacionamento para que o rating vá subindo e posteriormente a gente consiga essa aprovação. Outra pergunta, Larissa, se você tiver um rating bom, a taxa de juros também diminui do financiamento ou é um padrão? Geralmente sim, porque quanto maior é seu rating, é melhor o seu relacionamento com o banco. Então, posteriormente também vai ser a sua taxa, né, ficando a menor aí que o banco trabalhe. Larissa, você poderia, além do rating, hoje, nos processos que você está fazendo, quais são os motivos principais de reprovação de crédito? E o que você indica fazer? Muitos clientes que chegam à recusa do crédito, às vezes está com o CPF limpo, não tem Serasa, né? Às vezes o rating está até legal, mas eles têm apontamentos internos. E aí o banco geralmente não passa devido à LGPD, né? E a gente vai tentar investigar o porquê. Muitos têm Bacen vencido, né? E a gente pede sempre para consultar registrato, né? Os últimos 5 anos. Tem clientes que com dívidas tão pequenas de R$50 que nem lembra mais que está lá. Ou às vezes você está com uma dívida e faz acordo. Então você está dando prejuízo ao banco. Então o banco não vai querer lhe ofertar futuramente um valor se você já deu prejuízo a ele anteriormente. Então, e eles se conversam, né? Isso, exatamente. É ligado, né? A gente fala que o robozinho pega tudo e aí tá interligado.
Mas o que, é que a gente aconselha sempre? Se você está com uma dívida e vai quitar para poder buscar o crédito imobiliário, que você não peça desconto ao banco, que pague a dívida integralmente, sem aqueles descontos que eles dão. Porque para eles, quando você dá prejuízo, posteriormente não tem crédito. Por mais que passe 5 anos, o tempo que for, você vai estar sempre com aquele apontamento internamente no banco. De forma interna, né? É Isso. o que a gente aconselha. Tem alguma dívida com cartão de crédito, geralmente faz esses feirões Serasa, né, que acontece. Então você entra lá no site, você vê que tem um acordo bacana para você fazer e você paga. Então é como se realmente você emprestou, você cliente, emprestou ali um crédito, né, ou emprestou a um familiar, e aí ele passa alguns meses e vem lá e te pedir mais. Isso. Trocando em miúdos, é isso que acontece. Então, o ideal e o que tem que fazer, principalmente se você quer um crédito imobiliário aprovado, não pague acordos. Isso. Você pode parcelar a dívida em quantas vezes for necessário, Mas que seja o valor total. o valor dela. total, né? Para que não cause esse prejuízo. Fica lá no Bacen todas as informações. E isso aí vai ocasionar muito a não aprovação do teu crédito, né? Aí é bom realmente um profissional, um corretor realmente que saiba do processo, que tenha um parceiro que realmente dê treinamentos, né, com vocês, para que a gente realmente esteja aptos a ajudar em todo esse processo. Larissa, uma pergunta muito comum, a gente não está no período mais do imposto de renda, né? E aí falando mais inteiramente, pode falar de outros bancos, mas mais direcionado ao Caixa. Para o cliente autônomo, profissional liberal, seja MEI, seja ME, limitada, aprova o crédito e como ajudar esses clientes que não declararam o imposto de renda no momento cabível. O que a gente aconselha, né? A maioria dos bancos, né, a gente sabe que é bem difícil quando é autônomo, comprovar essa renda. A Caixa ainda está aceitando prolabore algumas vezes, né? E aí fica mais fácil junto com a movimentação bancária. No nosso meio, né, do banco privado, o único banco que geralmente aceita essa movimentação bancária é o Inter, ainda, sem ter a declaração do imposto de renda. A gente pega todos os extratos bancários, todas as movimentações bancárias, né, e manda para o banco para eles fazerem uma análise na mesa de crédito e eles verem até quanto pode disponibilizar para aquele cliente. Né? Tem um valor mínimo, como a Caixa, que aí você pode de falar financiamento. específico. Geralmente eles pedem que o imóvel seja em torno de 200 mil, até 200 mil, e aí eles verem a capacidade do cliente. Mas dependendo da movimentação, eles liberam crédito legal para o cliente. Outra coisa, Larissa, nós temos muito cliente de fora do país, brasileiros que estão fora, né? E que com essa busca por João Pessoa, eles estão vendo realmente que João Pessoa é uma das capitais, né? Com jeitinho do interior que a gente fala, né? Mas com toda a estrutura realmente de uma capital, seja na parte de serviços, né? Com belos imóveis que a gente tem buscado e muita rentabilidade para quem é investidor e está querendo fazer essa busca ou utilizar o financiamento bancário para isso, né? É possível fazer o financiamento do banco mesmo que o cliente não esteja aqui no Brasil ou receba em outra moeda? Sim, é possível. Porém, né? A gente, como eu falei no começo, a gente trabalha muito com essa aprovação no automático. Às vezes o cliente saiu do Brasil e não deu saída fiscal, né? Do Brasil, a gente pede que não dê saída fiscal porque os bancos é como se você não tivesse interesse de voltar para o país, não tivesse interesse de investir no país, né? E gerar o que a gente chama de lucro para o próprio país. E aí, a maior aprovação hoje para brasileiros no estrangeiro é o Banco Inter, né? Que ele não pede a tradução da renda nem para os Estados Unidos e nem para Portugal, e a gente tem muitos brasileiros morando em Portugal hoje. Então, a renda só precisa ser traduzida se não for Estados Unidos ou Portugal. Os demais tem que ser traduzido, juramentado, tudo direitinho, mas aceita, né? Os demais bancos privados, a gente geralmente tenta essa aprovação no automático, porque é mais complicado, não que seja impossível. Tá. Mas é mais complicado quando eles estão fora do país para a gente conseguir esse relacionamento e aprovação aqui. Mas a gente também tem muito brasileiro que está fora, que manteve suas contas ativas e aí eles continuam movimentando aqui no país e a gente consegue aprovar tranquilamente no automático. Entendi. Larissa, como faz o trâmite para essas pessoas que estão fora do Brasil
faz de forma totalmente online? Como é que é a assinatura? Como é que é todo feito a parte aí para poder o crédito estar aprovado sem que o cliente esteja aqui no país de origem, que seja o Brasil? Existem vários meios, né, para esse cliente assinar o contrato, cuidar desse trâmite. A gente pode fazer de maneira, né, digital, online, ou, né, que a gente também tem procuração. Às vezes ele tem um procurador, um parente aqui que eles deixam responsáveis por tudo. Ou os bancos também, a gente consegue postar via Sedex para onde o cliente está, fora do país, ele assinar e mandar de volta. A gente vai ter meios para esse cliente assinar o contrato, né? Alguns bancos a gente consegue enviar os arquivos, o cliente imprime, assina, mas existem mecanismos que a gente consegue sim, né, o cliente assinar. A maioria opta de maneira digital porque é menos burocrático, né, online, é mais rápido para eles. E também é seguro. E é seguro. Cliente, né? Nos demais bancos a gente consegue fazer digitalmente, com segurança. E o cliente que é totalmente autônomo, que não declarou imposto de renda, presencial mesmo ou não? Presencial. Os bancos que a gente mais consegue flexibilização hoje no mercado é Itaú, Santander e Inter. BRB também, BRB, que é de maneira digital, esse que está muito forte aqui em João Pessoa, BRB também, porque é pelo notariado, as assinaturas, Itaú também é notariado, então é bem mais rápido e legal, né, para o cliente, e é seguro. É uma ótima opção para também pessoas que moram fora do Brasil tá conseguindo seu crédito. E agora outra dúvida, Larissa, é uma pessoa, como hoje João Pessoa está assinando agora tanto nacional fora do país, então está vindo muitos estrangeiros visitar pessoas da Rússia, pessoas dos Estados Unidos. Nesse caso, quando é uma pessoa 100% estrangeira e não tem cônjuge brasileiro, e também eu quero também que você responda, quando é estrangeiro e o cônjuge é brasileiro, tem alguma diferença? Vamos por etapa. Primeiro, se é estrangeiro e não tem cônjuge no Brasil. Estrangeiro pode financiar? Pode, mas ele precisa ter RNE, né, que é a identidade para imigrante, né, para pessoas que moram fora do país. CPF, a renda precisa estar traduzida, juramentada, e aí ele vai primeiro abrir a conta no banco que ele deseja fazer o financiamento. Aquele banco vai fazer a análise e ver se realmente o cliente tem condições, né? Se não é um risco para o banco, se não vai correr esse risco para o banco emprestar esse valor, mas consegue, tá? Trabalhando o cliente a gente consegue essa aprovação, mesmo sendo estrangeiro. Outra questão é estrangeiro com cônjuge brasileiro, também consegue, porque na maioria das vezes, eu acabei até de fazer uma agora recentemente, de uma cliente que está em Londres, ela é brasileira e o esposo dela é de lá, da Inglaterra, né? E deu certo o financiamento, aprovado, tudo direitinho, porque ela já mantém um relacionamento aqui no Brasil com os bancos, eles investem aqui, então o banco posteriormente analisou que não era um risco para eles por ser renda de fora, né? A maioria da renda dela e dele é lá, de fora, de Londres. Então o banco fez essa análise, a gente trabalhou durante alguns meses esse cliente para poder conseguir a aprovação, mas a gente conseguiu. Certo? Então, há mecanismos que conseguem, mas sempre lembrando que a gente vai ter que justificar para o banco e comprovar que aquele cliente não vai ser um prejuízo para ele, né? Que ele vai emprestar, mas ele vai ter o retorno do cliente. Então, tanto o brasileiro com renda de fora, quanto o estrangeiro com renda de fora, a gente vai enviar toda a documentação, o banco analisar e aí eles dando ok, é tranquilo os trâmites, né? Porque o registro é mais tranquilo, mas a parte do crédito ser aprovado quando a renda é de fora. Certo. E assim, deixando claro, né, que o cliente, seja estrangeiro, seja brasileiro, os imóveis que são financiados são os imóveis prontos, imóvel na planta, só se ele realmente estiver vinculado ao banco, que a gente consegue fazer esse financiamento, é bom deixar bem claro. E que o que a gente viu aqui é que os bancos, no geral, é 80%. Sim. Né, e 20% sempre é o valor da entrada. Por isso que a gente precisa fazer um atendimento realmente humanizado, entender a necessidade do cliente, para que possamos direcionar ele para o melhor financiamento para o caso dele, né? Exatamente. Então, eu acredito que esse nosso primeiro episódio aqui
Foi muito feliz, Larissa, você trouxe realmente muitas informações, muita direção. Então eu gostaria que você se despedisse dos nossos inscritos, né? E de antemão, muito obrigada por você estar com a gente nessa parceria e que eu tenho certeza que vão ter muitos e muitos episódios para a gente tirar dúvida aí dos nossos clientes diários, né? Eu que agradeço, né, o convite. Espero ter respondido à altura dos clientes, né, dos inscritos, que eles possam realmente ter tirado as dúvidas, né? E espero também que nossa parceria dure bastante. Estarei sempre à disposição para que a gente possa encontrar o melhor caminho para esses clientes que estão chegando com tudo aí, para eles conseguirem o financiamento e alavancar as vendas de vocês e que dê tudo certo. E Larissa, não esquecendo, né? Vamos dizer aos nossos inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seu amigo. Então deixando um comentário, qualquer dúvida que Larissa depois vai responder. Estarei